Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com o Arthur Carvalho, que é o economista-chefe da Trust, e também com a Mônica Araújo, que vocês já conhecem bem, nossa analista de renda variável na InvestSmart. E a ideia hoje é fazer um bate-papo com o Arthur e também com a Mônica complementando, para entender qual que é a visão de vocês para o cenário, né? Então, Arthur, você poderia começar assim, falando um pouquinho sobre como vocês estão vendo o cenário internacional, né? A gente vai ter corte de juros essa semana, provavelmente. Como vocês estão vendo isso tudo e quais indicadores são mais importantes? Tá, eu acho que a gente passou por um período longo de muita incerteza e de idas e vindas até para o próprio Banco Central americano, que foi e voltou só esse ano umas 3 vezes se ia cortar ou não, adicionou bastante volatilidade para os mercados, foi um ano difícil, mas acho que finalmente agora, desde agosto, eles sinalizaram claramente que iam cortar os juros. Eu acho que o debate agora é sobre a intensidade do corte de juros. Ele vai começar com 25 ou 50 bips de corte de juros agora nessa reunião. Eu acho que o Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele gostaria provavelmente de cortar 50 porque ele é um membro mais dovish. Ele sempre tem muito medo de gerar desemprego, o Powell. Mas eu acho que tem outros membros que olham para a inflação americana, que hoje o núcleo está em 3% ainda, mais ou menos, acumulado em 12 meses, e falam, mas a gente está longe de 2 ainda, apesar de estar no caminho, então vamos mais devagar, vamos de 25. Acho que seria o que eu faria. Mas eu acho que o resumo eles começam com 25, muito provavelmente amanhã, mas deixando a porta aberta para caso os dados de mercado de trabalho deteriorem nos próximos meses, eles aumentam para 50. Lembrando que tem eleição nos Estados Unidos também, que pode mudar um pouco as coisas. Então, eu acho que essa cautela também do 25 combina bem com a incerteza que tem em relação à eleição. Então, Arthur, considerando essa sua resposta e pegando um gancho com o nível de atividade da economia americana, que nas últimas semanas tem mostrado os dados até mais fortes do que o mercado esperava, você acha que afasta o receio realmente de um processo de recessão ou de uma desaceleração muito forte na economia americana? Eu acho que sim, Mônica. Eu acho que é por isso exatamente que a gente acha que o 25 é mais provável nesse momento do que o 50. Eu acho que a gente tem dados de vendas e varejo que saiu hoje de manhã, foi um dado mais forte que o esperado. Eu acho que isso mostra que a gente continua ainda um pouco naquele ciclo virtuoso, onde as pessoas se empregam, passam a ganhar renda, essa renda é convertida em consumo, esse consumo gera mais demanda por mão de obra, que empregam mais pessoas, e a gente continua ali ainda um pouco nesse ciclo virtuoso. Além disso, a poupança também, ela ainda existe pós-Covid, acredite se quiser. Na classe D e C, a poupança já está negativa, ou seja, eles estão se alavancando, tomando dinheiro emprestado, mas a A e B, que é responsável por quase 60% do consumo de bens nos Estados Unidos, essa ainda tem poupança residual da época da pandemia, sem contar o resto, né? Então, assim... Ainda se sentem com uma renda e com a poupança que está literalmente ligada à renda variável, que está no seu raio histórico, então se sentem confortável ainda de ir para consumo, de manter um nível de consumo ainda elevado. Né? Exatamente. Eu acho que onde pode estar começando a mostrar um pouco de fraqueza na margem é o CAPEX. As empresas estão fazendo um pouco menos de CAPEX na margem, porque eu acho que finalmente o refinanciamento da dívida delas, que elas emitiram, quando os juros era 0, agora está começando a ter que rolar. Então, está começando a ter que fazer escolhas mais estratégicas ali no CAPEX mesmo das empresas, e a gente está começando a ver isso enfraquecer um pouco. Mas eu acho que o medo de recessão de um mês atrás, que parecia que o mundo ia acabar, o medo de recessão, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi muito exagerado. Acho que a gente está ainda longe de uma recessão nos Estados Unidos. Entendi. Então, assim, na visão de vocês, a gente começa com 0,25 e depois acelera... qual é o tamanho desse... Eu acho que é muito data dependent. Eu acho que o Powell certamente vai deixar bem claro o quão dependente dos números de emprego ele vai ser para acelerar para 50. Mas acho que em dezembro, eu acho que a gente já está caminhando para os 50. Eu acho difícil antes, porque vai ser embolado na eleição. E lembra que a eleição dos Estados Unidos não é que nem a nossa, o resultado demora pra caramba para sair, né? Então eles vão voltar no dia 5 de novembro, mas a gente pode demorar 15, 20 dias para ter uma noção de quem vai ganhar a eleição propriamente dita. Então vai ter muita incerteza ao longo do mês de novembro inteiro. Eu não sei se ele tem coragem de cortar 50 no meio dessa incerteza toda. Entendi. E aí, puxando o gancho para a eleição americana, né? Como vocês estão vendo a eleição americana impactando também na parte econômica, né? Vocês veem... Assim, Sara, eu adoro ter calls fortes e dizer eu sei o que vai acontecer, eu não tenho medo nenhum de falar que eu sei o que vai acontecer. Mas é porque essa vez realmente tá muito difícil. Assim, a eleição americana, o sistema é muito diferente do nosso, não é uma eleição
maioria dos votos, né? Não é um majoritário simples, é um sistema de colégio eleitoral. E a gente está basicamente na mão de 7 estados, que são basicamente Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona, Nevada, North Carolina e Georgia. São os estados que importam, sendo que Pensilvânia é disparado o que mais importa. Ou seja, quem levar a Pensilvânia provavelmente vai levar a eleição, porque ele é bem grande comparado com esses outros, né? As pesquisas indicam que a Harris tem 2 pontos na frente do Trump na Pensilvânia. Só que as pesquisas americanas, ela tem um problema, como o voto não é obrigatório, é num dia útil, você faz o sample do estado da Pensilvânia, só que quem vota na hora, os mais velhos votam muito mais que os mais novos, porque os mais novos estão trabalhando e não conseguem sair para votar na terça-feira. Então, você tem um bias de que a abstenção dos mais novos é mais alto, que acaba fazendo com que, na hora do resultado, sempre ajude os republicanos o resultado dessa pesquisa. Então, a Harris precisa ter 3 a 4 pontos a mais na pesquisa para garantir, né? Para garantir isso, e ela não tem ainda. Vamos ver o que vai acontecer pós-debate, porque eu acho que foi bem importante o debate da semana passada, para ver se ela consegue avançar na Pensilvânia, principalmente. Mas hoje, arma na cabeça, se a eleição fosse hoje, eu diria que o Trump ganha. Apesar de toda a melhora da Harris, eu diria que o Trump ganha, mas o tempo é a favor dela, porque ela está melhorando com o tempo e ele está piorando com o tempo. Então, a gente tem tempo ainda para ver o que vai acontecer. Sobre o impacto econômico, eu acho que ambos os candidatos são inflacionários, porque os dois são pró-déficit. Então, a Harris gosta de gastar que nem uma maluca, o Trump gosta de cortar imposto que nem um maluco. Então, os dois, num país que já está com um déficit de 7% do PIB, é uma loucura você fazer qualquer tipo de proposta desse. Só funciona porque é os Estados Unidos e não tem crise como teria em outros países. Dito isso, eu acho que o Trump é mais inflacionário por outras políticas dele, né? A primeira é a de tarifas. A gente tem um exemplo claro que ele colocou lá de máquinas de lavar roupa, que ele colocou no primeiro governo dele, que subiu 12 pontos percentuais acima de outros eletrodomésticos de linha branca. Então, funciona quando você faz bem feita a tarifa. Funciona e é repassada para o consumidor, tá? E a segunda é a imigração, que ele promete ser muito mais rígido com a imigração, e grande parte do sucesso da história de crescimento americano nos últimos anos foi exatamente uma oferta de mão de obra gigante que permitia gerar 200 mil empregos por mês sem apertar o mercado de trabalho e gerar uma pressão de salários. Então, se você corta o fluxo de imigração, eu acho que isso pode ser inflacionário. E é por isso mesmo que eu acho que o Fed pode ficar com medo de cortar um 50 na reunião de novembro, sem saber qual dos dois é. Sim, entendi. E fora a questão tributária também, né? Porque um tem uma política, o outro tem outra que também pode acabar impactando. Pode ser, assim, a questão tributária, eu acho que, assim, o Trump cortar imposto como ele está prometendo cortar, ele fala até de levar a alíquota de imposto comparativo para 15%, que é muito baixo, mais baixo do que paraíso fiscal quase, né? Normalmente é bom para equities, então normalmente seria bom para o S&P pra caramba. Mas é ruim para o prêmio de risco em geral, eu acho, porque você, assim, fazendo uma dessa, você vai levar o déficit americano para 9% do PIB, é uma loucura, assim. Esse é o nível de déficit que a gente viu no país europeu periférico na crise de 2011, 9% de PIB. E até pode impactar a taxa terminal de taxa de juros, né? Porque você pode ter pode ser que a questão fiscal. A expansão de déficit pode acabar gerando pressões inflacionárias que a gente não estava contando, dadas a expansão do déficit, que acaba impedindo que o Banco Central corte os juros para o patamar adequado, assim. Me lembra até Brasil falando disso. Exatamente. Déficit de juros alto me lembra bastante o Brasil. E entrando em Brasil, né? Entrando em Brasil, a gente está num momento completamente diferente dos Estados Unidos, né? A discussão é que esse Copom vai aumentar os juros. Então, como vocês estão vendo, assim, a perspectiva para o Brasil agora? Você sabe que, assim, em maio, quando o Copom tomou aquela decisão de 5-4, que o mercado foi muito crítico àquilo e as expectativas de inflação começaram a desancorar e etc., ali eu pensava, bom, eles vão ter que subir os juros para recuperar a credibilidade deles, tá? Mas eu acho que onde eu estava enganado, e eu acho que a maioria do mercado estava enganado, é que todo mundo achava que a economia estava desacelerando no segundo trimestre e o Rio Grande do Sul ia ser a paulada final na economia brasileira. E foi exatamente o contrário. Eu acho que a gente subestimou o impacto da expansão fiscal que foi feita via benefícios sociais e via o pagamento de precatórios acumulados. 90 bi. 90 bi de real, sendo que 40 era do INSS, que você bota na mão da pessoa, a pessoa gasta instantaneamente, então a propensão marginal a consumir é gigante. Então a gente, eu acho que se surpreendeu um pouco com o tamanho do impulso.
e pegou uma economia que já não tinha muita folga. Então isso aí gerou um choque de demanda, que aí começou a gerar demanda por mão de obra, que aí foi apertando o mercado de trabalho, e aí isso tem uma vida sozinha. Então, assim, eu achava que era para recuperar a credibilidade, mas hoje eu acho que não. Eu acho que hoje você precisa subir os juros, que você precisa desacelerar a economia brasileira. Ela está super aquecida e não está gerando ainda, mas vai começar a gerar pressões inflacionárias mais persistentes e mais perigosas. Então, acho que ele tem que subir. Agora, acho que vai subir 25. Eu acho que não tem um consenso dentro do comitê, claramente. E por isso eles vão ter que ficar no meio do caminho ali, fazendo 25. Também acho que vão querer esperar o Fed para ver o quão rápido o Fed vai também. Porque acho que isso vai determinar o quão longe o nosso vai ter que ir aqui. Acho que vai ser função também de quanto o Fed vai conseguir cortar. Depois acho que ele vai ter que acelerar para ritmo de 50. Não vai dar para ir de 25, não, dado o impulso que essa economia tem. Assim, se você me dissesse que o fiscal ia acelerar muito, eu diria para você, não, talvez dá para ir de 25. Mas não é o caso. A gente sabe que toda hora, a gente acabou de liberar gasto para queimada, toda hora tem um gasto novo que é liberado. Então, fora do orçamento. É meio esquizofrênica a nossa política econômica, né? Um pé no acelerador, que é no gasto, e no freio, que é a política monetária. Que é clássico, na verdade, se você olhar para o governo do PT, dos dois, do Lula e da Dilma, essa é a tônica, na verdade, né? Você tem uma política monetária apertada e fiscal frouxa. Sim. Então, agora eu quero impactos e mercados, né? Tá bom. Dessa política fiscal no Brasil. O que você acha que pode estar acontecendo com o câmbio e com os outros ativos de risco? A curva de juros e bolsa? Eu acho que para a curva e para o câmbio, você tem que adicionar prêmio de risco. Tá? Eu acho que a curva ela já está bem inclinada. Você tem que adicionar muito mais do que já está ali. Um juros real na NTNB já está em 6,20. Sei lá, talvez, assim, já é mais 30 bips. Não sei se tem muito mais do que isso ali. 6,5 já seria um juros real muito alto. Para danos históricos até o Brasil, em momentos piores. Se você comparar com 2015, o juros real bateu lá no máximo, em 2 ou 3 dias foi para perto de 7. Mas rodou ali em 6,30, 6,50, num momento fiscal pior do que esse, eu diria. A argumentaria que é pior do que esse, que lá 2015. Então, o câmbio, eu acho que o câmbio tende a ficar barato, como ele está agora. Então, eu acho que ele está um câmbio barato para os nossos fundamentos. Eu acho que o fundamento exigiria um câmbio mais próximo do 5. A gente está rodando a 5,60, 5,80. Então, eu acho que o câmbio já tem prêmio de risco suficiente. Talvez o câmbio deprecie um pouco mais, porque ele é a variável nominal que sempre se ajusta mais rápido. Então, eu acho que o câmbio, com essa política fiscal de déficit, a tendência é ele continuar depreciando, difícil imaginar ele apreciando. O que eu não acho que é claro é a Bolsa, porque a economia está crescendo. As empresas estão gerando lucro. Então, sim, a taxa de desconto vai ficar elevada porque o juros longo está alto. Mas as empresas estão gerando lucro. A gente primeiro tri surpreendeu a gente pra caramba lá na Trust. Segundo tri mais ainda. A gente começou o ano achando que a nossa carteira que a gente cobre lá, a gente tinha expectativa de lucro crescer 18% no primeiro tri, subimos para 20%, estamos em 28% já de crescimento de lucro esperado da nossa carteira. Ou seja, as empresas estão gerando lucro. Então, se a empresa tiver poder de precificação no mercado, se a empresa tiver uma posição competitiva, ela consegue repassar e ela consegue gerar lucro. Então, a Bolsa pode ser uma boa alocação nesse momento, apesar de toda essa questão do déficit. Só um ponto aqui. A questão do câmbio, quando a gente vê o aumento do diferencial de juros com relação a Brasil e Estados Unidos, você não acha que pode ter uma realocação de pelo menos parte do fluxo que estava tão direcionado para os Estados Unidos, para alguns mercados emergentes, e isso favorecer a gente? Acho que pode, mas eu acho que mais importante do que o diferencial de juros seria o diferencial de crescimento. Eu acho que se os Estados Unidos desacelerar, aí eu acho que o dinheiro vem para o mercado emergente. Porque a gente tem que lembrar que o Brasil, hoje, ele é 6% do índice de mercados emergentes. A gente está crescendo 3% esse ano. Mas a China é uma decepção de crescimento. A gente tem outros países, Turquia, que deixou de ser investido, África do Sul, uma decepção de crescimento, México, uma decepção de crescimento. Tirando a Índia, ninguém está crescendo, na verdade. Então, eu acho que mais importante do que o diferencial de juros seria o diferencial de crescimento, eu acho.
Se os Estados Unidos acelera, normalmente o dólar fica fraco. Isso. E aí eu acho que ajuda todo mundo. Eu dou mais peso hoje para o crescimento do que para o diferencial de juros propriamente dito. Porque parte desse diferencial é prêmio de risco mesmo, né? A gente tem que pagar mais mesmo. Tem que pagar. E cada vez está crescendo mais, né? Cada vez está crescendo mais. Porque cada vez o déficit não melhora. Exato. Aí as coisas não tem como melhorar. Impressionante. E agora pensando nas empresas da Bolsa, né, a gente tem um peso muito grande em commodities, que é impactado pela China, que você falou até sobre o crescimento não estar tão bom. Então, para a gente finalizar aqui, será que você poderia falar um pouquinho a perspectiva de vocês para a China? O que vocês estão vendo? Você sabe, Sara, eu vou para a China, eu até já fui colega de trabalho da Mônica, eu vou para a China desde 2009, quando eu trabalhava com a Mônica, lá em 2009. E eu já fui 12 vezes para a China, tá? Então, sempre para estudar macroeconomia, nunca turismo, sempre para estudar macroeconomia. E eu vou dizer a você, eu nunca estive tão pessimista com a China como eu estou hoje em termos de crescimento. Eu acho que a China sempre teve uma capacidade incrível de diagnosticar o problema, se reinventar e usar ferramentas apropriadas. A China hoje, ela está com um problema de diagnóstico. Eles acham que eles vão conseguir sair do problema de crescimento deles através de exportar os produtos como eles sempre fizeram. O problema é que lá em 2010, 11, 12, eles exportavam guarda-chuva e brinquedo. O mundo aceitava. Hoje, eles estão exportando aço e carro elétrico. E o mundo não está aceitando. E eles não estão entendendo isso. Estão alocando todo o capital deles nessa capacidade exportadora que está sendo barrada pelo mundo. Enquanto isso, a demanda doméstica, saíram os dados de vendas no varejo na China, essa semana, péssimos, vieram 2,1%, vindo de 2,6% no mês passado. Eu acho que é o 8º mês consecutivo de desaceleração. O que eles têm é um problema de consumo doméstico. Não é um problema de demanda externa para exportar os bens. Eles têm um problema de consumo doméstico, que eles não querem estimular de jeito e maneira. Eles estão com um problema de deflação por causa disso, porque não tem demanda doméstica. Então os preços não estão subindo, estão caindo. A China me lembra muito o Japão da década de 80, a verdade é essa. Em inglês tem essa palavra que eles falam que chama Japanification, né? A japanificação da China, e eu acho que é mais ou menos por aí. Então a gente, particularmente, é bastante pessimista, por exemplo, com o minério de ferro, assim. A gente não gosta, a gente até, lá nos nossos fundos, a gente teve short de minério de ferro uma boa parte desse ano, ganhamos um dinheiro, porque o minério de ferro caiu aí nos últimos meses, até foi bom pra gente. Mas a gente tem um viés mais pessimista, principalmente para minério de ferro, que é muito ligado à atividade de construção na China, que é o setor que eles resolveram desalavancar. Incrivelmente não teve uma crise financeira associada à desalavancagem do setor imobiliário, mas, de qualquer jeito, não tem expectativa de que isso volte. Só para você ter uma noção, a gente hoje está no setor imobiliário que é 72% abaixo do que ele era em 2019. E isso era 30% do PIB. Então, assim, a gente está contraindo 70% uma coisa que era 30% do PIB. É uma maluquice. Era para ter quebrado 1 milhão de bancos e empresas. Mas como é China, vão dando vírgula, mas também não vai crescer. Ou seja, não atinge a meta de crescimento que eles têm para 5%. Né? Mônica, assim, pode até publicar o 5%, mas de verdade verdadeira, não, né? Se você olhar para os indicadores privados e tudo mais, não. Acho que a China está crescendo hoje, provavelmente, olhando pelos dados de exportação e importação dos outros países, que você consegue ver, né? Tipo assim, para confiar melhor. Então, assim, a gente olha como os países estão exportando para a China, para ter uma noção melhor dos números. A China está crescendo provavelmente hoje em 2,5%, 3%, provavelmente. Nossa, bem abaixo, né? Bem abaixo dos 5%, provavelmente. E você acha que, assim, um pacote de estímulos, o governo tem a condição de lançar um pacote de estímulos? Ele tem espaço fiscal para fazer. O que não tem muito é a infraestrutura para fazer, porque todos os programas chineses são feitos pelas províncias, que estão todas super alavancadas. Então, o medo do governo central é dar o dinheiro para a província e a província só desalavancar o problema de dívida ruim que ela tem dela, né, que a província tem, e não distribuir o dinheiro. Apesar de ser uma ditadura, ser um governo central e tudo mais, as coisas são um pouco mais confusas do que parece olhando de fora, assim. Então, o governo brasileiro, durante o Covid, foi ótimo. A gente tinha um cadastro único, a gente foi lá, distribuiu o cheque, e em uma semana a gente estava entregando o dinheiro na mão das pessoas. O governo central chinês não tem isso at all, assim. Não existe um mecanismo do governo central ter transferência direta para as pessoas. Então, tem um dilema ali de infraestrutura quase, de como é que ele faria. Porque as províncias não têm dinheiro para fazer isso, porque elas estão super alavancadas por causa do boom de infraestrutura delas. Teria que ser o governo central que tem espaço para se alavancar, mas não tem infraestrutura no momento, assim. E tem uma questão filosófica, tá? Assim, eles não acreditam no estado do bem-estar social.
Eles não acreditam nisso. Então, a ideia de dar dinheiro para as pessoas, por dar dinheiro para as pessoas, é filosoficamente contra o que os chineses acreditam. Então, assim, todas as reuniões que eu fiz lá, quando eu tive da última vez, assim, eu falava sobre isso, eles falavam, não, isso é coisa de bem-estar social de país ocidental. Isso é ruim. E eu falava, tudo bem, então, fica aí, vira Japão. Né? Não tem nada a fazer. Tem que fazer. Mas teria espaço teórico. E pode cortar os juros também, né? Porque o juros está lá ainda. Corta os juros, deprecia o câmbio, resolve a deflação. Esse é um ponto que eu ia te perguntar. A questão do câmbio, né? Eles estão demorando para tomar essa medida que poderia ser Poderia ser, mas eles uma saída medo. interessante. Como tem controle de capital super rígido lá na China, eles sabem que toda vez que o câmbio anda muito rápido, as pessoas se desesperam, tentam tirar o dinheiro de qualquer jeito e burlar o controle de capital. Então, eles sempre deixam o câmbio andar bem devagarzinho para não assustar ninguém. Então, eles têm medo de cortar os juros. Agora, com o Fed cortando, acho que eles vão cortar, porque aí o diferencial de juros vai melhorar um pouco, aí eu acho que eles vão poder cortar um pouco. Mas eles sempre têm medo de cortar os juros por causa de trigar, né? De instigar uma saída de capital um pouco mais violenta. Tá. É. Acho que é isso, né? Passamos por vários pontos. Muitos, foi uma aula. Obrigada, Arthur. Não, obrigado a vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mônica. Até a próxima.